Prezados alunos, vou fazer agora um terceiro exemplo em Prolog, que é um exemplo hipotético de uma base de conhecimento que está nos slides da primeira parte da aula de Prolog, que é aquela parte de conceitos, que é uma videoaula que eu gravei, que está no YouTube, que foi a primeira antes de começar os exemplos práticos. Então, eu vou começar abrindo o Prolog, SWI Prolog, e vamos criar um novo arquivo. File, new, vamos dar um nome, hoje é dia 28, então eu vou botar aula 28. Lembre, né, que ele grava os arquivos com a extensão .pl, que é de Prolog, e o código-fonte é Prolog Source, que é o fonte do código em Prolog, e se vocês colocam o arquivo na mesma pasta onde está o Prolog, vocês não precisam colocar a pasta na hora de fazer a execução, na hora de fazer as consultas. Ele vai encontrar porque está na mesma pasta. Então, eu vou chamar de aula 28, e eu vou aqui só colocar como comentário o domínio. Para fazer comentário, lembre que a gente coloca um símbolo de porcento e a linha fica em verde. Então, o nosso domínio, o que é o domínio? Quando eu vou construir um programa baseado em lógica, que tem a ver com inteligência artificial, que tem um conhecimento de um determinado domínio, esse conhecimento vem de um especialista da área. Então, um especialista vai me dizer o que ele entende desse assunto e eu vou tentar traduzir isso de uma forma que eu possa colocar no código. Então, o domínio diz o seguinte, ó, isso é tudo comentário, tá? Mob é uma baleia. Donald é um pato. Lembre que isso aqui é só uma base de conhecimento hipotética. Todo pato é uma ave. Toda baleia é um mamífero. Mamífero. Todo mamífero tem sangue quente. Pronto, esse é o nosso domínio, tá? Agora eu vou tentar extrair desse domínio informações para fazer o meu código-fonte. Mob é uma baleia. Isso é uma verdade, é o que a gente chama de um fato. Então, eu vou escrever isso na forma de um fato. Lembrem que eu não posso usar letra maiúscula, caso contrário, ele vai achar que isso é uma variável. Então, mob é uma baleia, eu vou escrever baleia, abre parênteses, mob, em letra minúscula, fecha parênteses, ponto. Donald é um pato, isso é um fato. Pato, Donald. Pato, abre parênteses, Donald, fecha parênteses, ponto. Vocês vão lembrar que vai ficando em vermelho o nome do predicado, né? Baleia, pato. Ah, eu quero colocar mais baleias, mais patos, não tem problema. Outros tipos de aves, isso aqui é só um pequeno exemplo. Todo pato é uma ave. Isso é uma regra. Eu estou dizendo que se é pato, é ave. Então, eu vou criar uma regra em Prolog. A regra é como se fosse uma condição, um if, tem aquele 2 pontos e o tracinho. Então, para ser ave, se for pato, é ave. Então, ave, qualquer ave possível. Então, eu vou usar uma variável começa com uma letra maiúscula, ou é apenas uma letra maiúscula, pode ser qualquer coisa que vocês queiram colocar. A, B, C, D, eu costumo usar X, né? Ave, em letra maiúscula, X. Ave, abre parênteses, X em letra maiúscula, fecha parênteses. Espaço, tem que ter o espaço, senão ele não vai entender que isso é uma regra. 2 pontos, sinal de menos, o tracinho, espaço. Se for pato, é ave. Pato, abre parênteses, X, maiúsculo, fecha parênteses, ponto. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Se X for pato, então esse X é uma ave. Por quê? Porque diz lá no conhecimento, né, no domínio, todo pato é uma ave. Toda baleia é um mamífero. Então, se é baleia, é mamífero. É uma regra. Mamífero, uma variável qualquer, eu posso usar o X, porque não significa que quando eu usei a variável X em ave, que ela guardou algum tipo de dados ou que ela tem essa informação. Ele só instancia esse valor no momento que eu estou utilizando. Logo depois de utilizar essa variável, não tem mais nada. É como se ela não existisse mais. Então, eu posso usar o X de novo, eu posso usar outro nome, não tem problema. Mamífero, abre parênteses, X em letra maiúscula, fecha parênteses, espaço, 2 pontos, tracinho. Ah, se é baleia, é mamífero. Então, baleia, abre parênteses, o mesmo X maiúsculo, fecha parênteses, ponto. O que eu escrevi nessa regra? Se X é baleia, então X é mamífero, porque toda baleia é um mamífero.
E depois está escrito assim, ó, todo mamífero tem sangue quente. Se é mamífero, tem sangue quente. Então, eu vou colocar uma regra. Sangue quente, eu vou usar underline aqui, ó, sangue, underline, quente, abre parênteses, uma variável qualquer, pode ser o x em maiúsculo, espaço, 2 pontos, tracinho, então, sangue, underline, quente, abre parênteses, x maiúsculo, fecha parênteses, espaço, 2 pontos, o sinal de menos, ou tracinho, espaço. Se for mamífero, tem sangue quente, mamífero, abre parênteses, x em letra maiúscula, fecha parênteses, ponto. Então, se x é mamífero, x tem sangue quente. Vamos supor que o meu conhecimento tivesse outras informações, né? Por exemplo, todo pato é uma ave. Vamos supor que tivesse aqui um outro conhecimento, ó. Todo ganso é uma ave. Tá? Então eu posso colocar, além de pato, ganso. Ganso, aí eu vou botar lá que o ganso é o gansolino. Então, ganso, abre parênteses, gansolino, fecha parênteses, ponto. Tá? Então, eu coloquei mais uma ave ali, eu posso completar a minha base de conhecimento como eu quiser. Terminei de digitar o código-fonte, vou em File, Save Buffer, salvei como aula 28, vou voltar na janela anterior da execução e vou digitar consult, tudo em minúsculo, C-O-N-S-U-L-T, abre parênteses, aula 28, fecha parênteses, ponto. Se tiver tudo ok, vai mostrar que compilou e vai aparecer true. O que eu tenho ali, então, que eu posso usar? Eu posso usar os fatos, baleia, pato, ganso, e as regras, ave, mamífero e sangue quente. Por exemplo, eu quero saber que baleia tem cadastrada na minha base de conhecimento. Eu posso digitar baleia e, entre parênteses, colocar uma variável, qualquer letra maiúscula. Baleia, abre parênteses, x, fecha parênteses, ponto. Tem mob. Eu quero saber que pato tem cadastrado. Pato, abre parênteses, x, letra maiúscula, fecha parênteses, ponto. Donald. Eu quero saber quem é mamífero. Mamífero, abre parênteses, uma variável em letra maiúscula, um x, por exemplo, fecha parênteses, ponto. Mamífero, mob. Eu quero saber se o Donald é um mamífero. Mamífero, abre parênteses, Donald em letra minúscula, porque não é variável, né? É o nome de um objeto, no caso, dentro da minha base de conhecimento. Fecha parênteses, ponto. Mamífero Donald, false. Ou seja, Donald não é mamífero. Eu quero saber quem é que tem sangue quente. Sangue, underline quente, abre parênteses, letra maiúscula, uma variável qualquer, um x, fecha parênteses, ponto. Quem tem sangue quente, mob. Então, eu posso dar uma olhada na minha base de conhecimento. Ó. Quem tem sangue quente? Quem é mamífero? Quem é que é mamífero nessa minha base? Só as baleias. Mas eu vou agora melhorar um pouco a minha base. Além de baleia, eu vou dizer que cachorro também é mamífero, isso é verdade. Então, eu vou colocar lá no meu conhecimento, lá, nos comentários, ó. Todo cachorro é um mamífero. E lá no início eu vou botar algum cachorro, por exemplo, Toby é um cachorro. Toby é um cachorro, todo cachorro é um mamífero, todo mamífero tem sangue quente, então o Toby, que é cachorro, também vai ter sangue quente. Aí aqui nos fatos, então, eu vou colocar um cachorro, abre parênteses, Toby, fecha parênteses, ponto. Aí lá na regra do mamífero, eu tenho mamífero, baleia. Mas agora eu também tenho cachorro. Então, eu posso fazer uma outra regra mamífero ou posso usar um ou. Para ser mamífero, ou é baleia ou é cachorro. Então, mamífero, abre parênteses, x, fecha parênteses, espaço, 2 pontos, tracinho, espaço. Baleia, abre parênteses, x, fecha parênteses. No lugar do ponto, eu vou colocar um ponto e vírgula, que quer dizer ou, e vou escrever cachorro, abre parênteses, x maiúsculo, fecha parênteses, ponto. O que eu estou dizendo? Se x for baleia ou x for cachorro, ele é um mamífero. E aqui do sangue quente não precisa mudar nada, porque se x for um mamífero, ele tem sangue quente. Então, cachorro é mamífero, então, consequentemente, ele vai ter sangue quente. Para que eu teste essa nova versão, eu tenho que ir em File, Save Buffer de novo, para gravar as atualizações, voltar na tela anterior e fazer de novo um consult. Consult, abre parênteses, aula 28. Parênteses, ponto. Se vocês usarem a seta para cima e para baixo, vocês podem ir rolando os comandos que vocês já digitaram, se não quiserem digitar de novo, tá? Vou consultar,
Se compilou com sucesso, vai aparecer true. Eu posso usar aqueles comandos que eu usei antes, e agora eu posso testar as regras novas e os fatos. Por exemplo, cachorro. Cachorro, abre parênteses, X maiúsculo, fecha parênteses, ponto. Tem um cachorro que é top. Aí eu quero saber se dono de cachorro. Cachorro, abre parênteses, dono de, fecha parênteses, ponto. Falso. Agora eu quero saber quem é mamífero. Mamífero, abre parênteses, X maiúsculo, fecha parênteses, ponto. X igual a mob, e não encerrou a consulta. Se eu apertar ponto, ele encerra. Se eu apertar ponto e vírgula, que é o ou, ele vai fazer uma nova busca. Então, agora eu tenho mamífero, X igual a mob, ponto e vírgula, X igual a top. Tenho 2 mamíferos. Sangue quente. Quem tem sangue quente? Sangue quente, abre parênteses, X maiúsculo, fecha parênteses, ponto. Mob tem sangue quente. Não encerrou a consulta porque está aparecendo o cursor. Aperta o ponto e vírgula, Toby também tem sangue quente. Então, esse é um exemplo bem simplesinho, que a gente partiu de um exemplo que está lá nos slides, onde eu tenho um texto hipotético, né, de uma base de conhecimento, e como é que eu transformo essa base de conhecimento num código-fonte em Prolog, usando os fatos, que seriam as verdades, né, e as regras. Então, esse seria o nosso terceiro exemplo.